Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está na expressão encontrada no segundo versículo do capítulo 10 de Hebreus, ou seja, nunca mais teriam consciência de pecado. Para nós entendermos, é preciso ler o contexto dos 3 primeiros versículos, que dizem: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Hebreus 10, de 1 a 3. Eu encontrei um comentário de Hamilton Smith, no seu livro sobre Hebreus, que explica de uma forma muito simples, muito clara, o que é nunca mais ter consciência de pecado, algo que, infelizmente, a maioria dos cristãos não consegue desfrutar por ainda não crerem na totalidade do valor da obra de Cristo. Para você compreender melhor, eu sugiro que abra sua Bíblia, leia o capítulo 10 de Hebreus inteiro, todo o capítulo 10 de Hebreus, e aí volte a ler os versículos que o Hamilton Smith cita no seu artigo, e eu vou citar aqui, porém sem transcrever os versículos inteiros. Veja só, ele escreve assim: o 10º capítulo da epístola revela o caminho pelo qual o crente foi preparado para o céu. A sua consciência é purificada, no versículo 1 ao 18, para que ele possa agora entrar no Santíssimo Lugar em espírito, nos versículos 19 a 22 de Hebreus 10. Estar seguro no seu caminho através deste mundo, sem hesitar ou voltar atrás, versículos 23 a 31, enfrentar a perseguição, versículos 32 a 34, e trilhar o caminho da fé, versículos 35 a 39. Em Hebreus 9, nós aprendemos que um lugar no céu é assegurado a todo crente, não por qualquer coisa que ele tenha feito, mas totalmente por meio da obra de Cristo e da posição que Cristo ocupa diante da face de Deus. Em Hebreus 10, nós aprendemos como essa mesma obra é aplicada à consciência do crente, a fim de que, mesmo aqui e agora, ele possa desfrutar e entrar em espírito nesse novo lugar. Para encontrar nosso lar com Cristo no próprio céu, é necessário ter, sim, uma consciência purificada. Os primeiros 18 versículos de Hebreus 10 expõem claramente como essa consciência purificada é assegurada. Em 3 passagens, em Hebreus 9 e também Hebreus 10, o apóstolo fala de uma consciência perfeita ou purgada, que significa purificada. Em Hebreus 9:9, ele afirma definitivamente que os sacrifícios dos judeus não podiam tornar o ofertante perfeito quanto à consciência. Novamente, em Hebreus 9:14, nós lemos sobre a oferta perfeita de Cristo, purificando a consciência de obras mortas, para que o crente seja libertado para adorar o Deus vivo. Por último, em Hebreus 10:2, nos é dito que o adorador, que tem uma consciência purificada, é aquele que não tem mais consciência dos pecados. Aquele que tem uma consciência de pecados, ele vive no temor de que Deus um dia o leve a julgamento por causa de seus pecados. E, portanto, não pode desfrutar de paz com Deus. Não ter mais consciência dos pecados implica que esse medo do julgamento é removido, uma vez que Deus já lidou com todos os pecados do crente. No entanto, embora Deus nunca irá levar o crente a julgamento por seus pecados, ele pode ter de lidar com sua correção, se, como crianças, nós pecarmos, que é o assunto de Hebreus 12, de 5 a 11. Uma consciência purificada não implica, portanto, que nunca pecamos ou que nunca tenhamos a consciência do fracasso, seja passado ou presente, mas implica que todo o temor de um julgamento futuro por causa dos nossos pecados é inteiramente removido. Assim, uma consciência purificada não deve ser confundida com o que nós costumamos chamar de boa consciência. Se, por causa de um andar descuidado, um verdadeiro crente falhar, a sua consciência certamente ficará perturbada, e é somente pela confissão de seu pecado a Deus que ele recuperará uma boa consciência. Isso, no entanto, não toca a questão do perdão eterno de seus pecados, que lhe garante uma consciência purificada.
Segundo a lei de Moisés, era impossível obter uma consciência perfeita ou purificada. Os sacrifícios só podiam, no máximo, dar um alívio temporário. Cada novo pecado pedia um novo sacrifício. Se os sacrifícios pudessem dar uma consciência purificada, eles não teriam sido repetidos. A lei mostrou, de fato, que um sacrifício era necessário para tirar os pecados, mas aqueles sacrifícios eram apenas uma sombra das coisas boas que haviam de vir e não a sua realidade. O sangue de touros e bodes nunca pode tirar pecados. Como então é obtida uma consciência purificada? Os versículos seguintes respondem a essa pergunta, colocando diante de nós 3 grandes verdades. Primeiro, a vontade de Deus, nos versículos 5 ao 10. Em segundo lugar, a obra de Cristo, nos versículos 11 ao 14. E em terceiro lugar, o testemunho do Espírito, nos versículos 15 a 18. Isso foi escrito por Hamilton Smith no seu comentário sobre o livro de Hebreus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.